Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E nesta ocasião estaremos estudando a lição de número 3, os ministros do culto levítico. Meu amado, nesta lição nós iremos abordar quem eram os ministros do culto levítico, quem eram os sacerdotes, de que linhagem, qual o papel que era desempenhado pela tribo de Levi, por que Deus escolheu essa tribo, quais eram as atribuições inerentes ao cargo do sacerdote, do levita e do sumo sacerdote. Nós, na direção do Espírito Santo, debaixo das orações que têm sido feitas até aqui, estaremos procurando transmitir aquilo que o Senhor já comunicou aos nossos corações. Mas para tal eu careço, necessito da presença real e impactante do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá ao primeiro tópico da nossa lição. Levi, a tribo sacerdotal. Neste primeiro momento, nós estaremos falando a tribo de Levi, enquanto tribo sacerdotal. Porque Deus escolheu essa tribo, qual é o patriarca maior desta tribo, e é isso que nós iremos falar sobre esse primeiro tópico. Uma observação que eu faço. O trabalho que eu realizo é procurar agregar algo além daquilo que foi proposto pelo comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade, quem eu amo, admiro, mas não tenho a pretensão de escrever algo superior ou igual ao que ele escreveu, porque eu não tenho a bagagem de conhecimento. Mas temos o Espírito de Deus na nossa vida, que pela sua misericórdia há de nos usar segundo a sua misericórdia dentro da nossa limitação. Amém? Primeiro subtópico da nossa lição: o nascimento de Levi. A súplica de uma mulher desprezada moveu o coração de Deus. A única arma que Elia usou foi a oração e confiança em Deus. Levi foi seu terceiro filho e dele surgiria a tribo que mais se relacionaria com Deus e transmitiria o conhecimento do Senhor às demais tribos de Israel. Como muitos irmãos sabem, Jacó ele teve duas esposas, a que ele amava, Lia, e a sua irmã. Porém, a quem ele realmente se afeiçoou foi a irmã e não Lia. E para completar, a Bíblia fala que ela tinha um problema no olho. Talvez ela fosse vesga, tivesse algum problema nas vistas, mas certo é que ela não despertava o interesse de Jacó. E ele deitou-se com ela embriagado, e só no dia seguinte que ele percebeu que não era a esposa, que ele havia contraído o matrimônio, que ele foi enganado. E ela passou por muita humilhação. Imagina no dia seguinte a humilhação que foi para ela. Um homem que teve a sua primeira noite de núpcias ao lado dela, porque ela era pura virgem, e agora ela passou pelo desprezo, pela humilhação, ela era desprezada pelo marido e também, de certa forma, não muito querida pela irmã. Então, restou para ela apenas confiar em Deus e buscar a Deus.
para que Deus desse a ela filhos, para atrair a atenção do seu marido. E ela teve filhos. Um desses filhos é Levi, que foi o terceiro filho que ela teve. Ela deu o nome de Levi. E desse filho Levi surgiriam os sacerdotes, os levitas, que seriam aqueles que mais se relacionariam com Deus e iriam transmitir o conhecimento de Deus às demais tribos de Israel. Então, o nascimento de Levi, ele é o terceiro filho de Jacó. Ele é o terceiro na ordem e coube a ele o papel de ministrar coube a esta tribo, vamos dizer assim, o papel de ministrar o conhecimento de Deus. Mas tudo começou a partir da súplica de uma mulher desprezada, que moveu o coração de Deus. Amém, meu amado? Se você está passando por desprezo, por perseguição, por humilhação, uma situação de afronta, confie em Deus, espere no Senhor, porque Deus ainda mudará a história da sua vida. Da vergonha à exaltação. Semelhante a Lia, Ana também passou pela humilhação, desprezo e provocação. Através da oração e quebrantamento sincero, Deus mudou sua situação ao lhe dar Samuel, o qual seria uma bênção para todas as demais tribos de Israel. Quem nos persegue hoje será abençoado a partir da vitória que o Senhor nos concederá. Somos abençoadores. Meu amado, pare para analisar. A situação de Lia e Ana eram muito parecidas. Ambas tinham concorrentes e rivais. Ana era amada pelo marido, enquanto Lia não era. Ana, ela também passou pela humilhação, pelo desprezo e pela provocação. E o que ela faz? Ela faz um propósito com Deus. Se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor. E quem é esse filho? Samuel. Ele consagrou o primeiro rei de Israel e ele consagrou o segundo rei de Israel. Mas o que eu vejo, tanto na parte de Lia como na parte de Ana, que não há lugar para ódio, rancor, de querer esfregar na cara do outro a vitória. Principalmente por parte de Ana, porque ela pediu um filho para Deus, para ela devolver aquele filho para Deus. E Samuel, ele foi uma bênção para todas as tribos em Israel. O que eu entendo com isso? Que aqueles que nos perseguem hoje serão abençoados por nós amanhã, quando Deus nos abençoar. Não existe essa que Deus vai te abençoar para você pisar nos seus inimigos, para que eles vejam a sua vitória. Não, meu querido. Você está sendo perseguido, mas Deus vai te abençoar para você ser canal de bênção, através da vitória que Deus vai te dar ante a todos esses que te perseguem e te humilham hoje. Eles serão abençoados a partir da sua bênção, pois a maior riqueza que Deus nos deu é a capacidade de abençoar vidas e abençoar pessoas. Vamos lá, próximo tópico da nossa lição: o zelo dos levitas. A adoração verdadeira ao Senhor envolve a confrontação contra o pecado e os seus agentes. Ser levita é adorar a Deus com todo o seu ser e em todos os seus atos. Ser levita nem sempre é fazer aquilo que gosta, mas fazer aquilo que é preciso, ainda que não haja aplausos ou aprovação popular. O levita busca a aprovação de Deus. Meu querido, os levitas, eles eram zelosos. Observa que um episódio
onde o povo de Israel ficou adorando aquele bezerro de ouro, quando Moisés convocou todos aqueles que pertenciam a Deus, todos aqueles que não se envolveram com aquela adoração, todos aqueles que eram zelosos de Deus, todos os levitas da tribo de Levi se apresentaram diante de Moisés. Nós observamos que ser levita, o verdadeiro levita, envolve o quê? Confrontação do pecado e os seus agentes. Ser levita é adorar a Deus com todo o seu ser, com todos os seus atos, não é só com palavras, cânticos, não. Atos, atitude, comportamento. Ser levita nem sempre é fazer aquilo que se gosta. Quem diz que fazer a vontade de Deus é sempre agradável? A vontade de Deus, às vezes, ela pode ser dolorosa. Ser levita não é sempre buscar aplauso, sucesso ou aprovação popular. Do contrário, às vezes ser levita, dentro do conceito bíblico, é fazer algo que talvez as pessoas vão reprovar. Ninguém vai bater palma, ninguém vai aplaudir, não vai fazer sucesso. Porque o verdadeiro levita, ele busca a aprovação de Deus e não aprovação de homens. Eu quero deixar com você aqui, meu amado, um texto para fundamentar o que eu estou dizendo. Vamos lá? Êxodo capítulo 32, versos 27 e 28. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial da porta de Israel, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Olha aí, meu amado, o que os levitas fizeram? Eles adoravam a Deus com cânticos, hinos, com louvores, mas também eles eram pessoas de atitude. A palavra de Deus é: a todos aqueles que se envolveram com a idolatria, com a adoração ao bezerro, vá lá, limpa e extermine. Cada um puxe a sua espada da sua coxa, mata. Tornai, passe pelo arraial e mate cada um a seu irmão, a seu amigo, cada um a seu próximo. Então, o que eu quero dizer é que fazer a vontade de Deus nem sempre vai ser algo agradável. Quem pensa fazer as coisas de Deus e fica coibido de fazer, as pessoas não vão me entender, as pessoas não vão me compreender, eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim. Meu querido, quem busca a aprovação dos homens corre o sério risco de não ter a aprovação de Deus. Temos que ter convicção daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. O trabalho que os levitas fizeram naquele dia não era nada agradável. Era um trabalho difícil, doloroso, mas eles obedeceram a Deus. E Deus viu nos levitas zelo, dedicação, coragem, pulso e determinação. Podemos dizer que os levitas hoje não são necessariamente aqueles que cantam nas igrejas, como nós acreditamos e interpretamos. O levita é aquele que tem a coragem de fazer a vontade de Deus, doa a quem doer, custe o que custar. Alguém pode não entender, pode não aceitar, pode não compreender, mas o verdadeiro levita, ele busca agradar aquele que o vocacionou, aquele que o chamou. Amém? Vamos ao próximo tópico da nossa lição. A vocação sacerdotal dos levitas. A escolha de Deus pelos levitas foi um ato unilateral da sua parte. Ele não pediu conselho a ninguém. Assim o fez porque é Deus e não homem. Os levitas possuíam as características que ele precisava. Eram zelosos e corajosos. Deus espera de todo obreiro
o zelo por aquilo que é santo e a coragem para confrontar o erro. Por que Deus vocacionou os levitas? Por que Deus chamou os levitas? Como eu já disse no texto anterior, eles tiveram a coragem e zelo de Deus para fazer aquilo que ninguém queria fazer. Eles tiveram atitude, zelo, disposição para serem chamados de radicais, rebeldes, antissociais, serem taxados de vários nomes. Eles não estavam preocupados com a popularidade, eles estavam preocupados em servir a Deus. E a decisão de Deus, primeiro, ela é unilateral. Deus não pediu conselho a ninguém. Qual tribo que eu devo escolher? Deus escolheu os levitas. Todavia, os levitas possuíam as características que Deus precisava. Eles eram zelosos e corajosos. Meu irmão, nesses dias da igreja, o que nós estamos mais precisando não é de pregador estrela, não é de cantor com voz de rouxinol. O que nós estamos precisando são pessoas zelosas e corajosas. Tem que ser macho, tem que ser varão, tem que ser cabra macho mesmo para defender as coisas de Deus, meu irmão. E Deus espera que de todo obreiro, Deus espera zelo por aquilo que é santo e a coragem para confrontar o erro. Às vezes nós achamos que em nome do amor nós devemos aceitar e justificar toda miséria de pecado na casa de Deus. Tudo de errado na casa de Deus. Roubo, desvio, suborno, mandatários, estelionatários, o altar do Senhor sendo profanado. Aí Deus tem que levantar o levita. Quem é o levita? É o que vem com a viola na mão, microfone cantando, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não, o levita é aquele que é pau de dar em doido, meu irmão. É aquele que fala, opa, aqui não, vamos botar ordem na casa. Aqui não. Deus espera zelo, confrontar o pecado e ter zelo para com as coisas de Deus. Esse é o levita, segundo o propósito e a visão de Deus. Vamos para um outro momento da nossa lição. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Esse texto aqui, irmão, é aquele texto que o rei Uzias, primo do profeta Isaías, a Bíblia fala que ele começou bem o ministério dele, que por ele Deus deu muito livramento, ele foi crescendo, triunfando, mas chegou um ponto que a vaidade entrou no coração do rei Uzias. E ele entrou dentro do templo para oferecer sacrifício a Deus. Ele foi fazer aquilo pelo qual ele não fora chamado. Ele era rei. A função dele era ser rei. E havia a função do sacerdote. Nós precisamos aprender a respeitar a chamada do outro, reconhecer a legitimidade do trabalho que Deus chamou o outro para fazer. Mas Uzias achou agora, na sua vaidade, que ele podia fazer tudo na casa de Deus, que ele podia mandar, desmandar, porque tudo era dele e para ele e por ele. Ele esqueceu que quem era o dono de tudo aquilo era Deus. E a Bíblia fala que esse sacerdote Azarias entrou após ele, foi na cola dele. Esse sacerdote era cabra macho, e a Bíblia fala que com ele tinha outros 80 sacerdotes do Senhor. E o texto diz, varões valentes. Vem cá, meu irmão. Mas por que o escritor fala isso, varões valentes? Porque eles tiveram coragem de confrontar
o rei Uzias. E ele falou, olha, não é lícito o que você está fazendo. Você pode ser presidente do ministério, você pode ter 50 anos de presidente, você pode ter tantos anos que Deus realizou e prosperou esse campo, mas você não tem o direito de usurpar essa posição. Isto que você está fazendo é ilícito, é vergonhoso, é reprovável. Deus não aceita esse negócio. E a Bíblia fala que os sacerdotes resistiram e eles se posicionaram, 81 valentes. E a Bíblia afirma que o rei Uzias, ele não aceitou a palavra do sacerdote. Sabe o que Deus fez? Deus abriu uma lepra na testa dele. E a Bíblia afirma que ele morreu com aquela lepra, com aquela enfermidade. Ele passou o resto da vida dele sem arrepender, sem consertar, sem se humilhar, sem pedir perdão, nem aos sacerdotes e nem a Deus. Morreu com aquela enfermidade. Nós estamos vivendo nesses dias em que os obreiros da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, os membros, precisam se posicionar, gente. A Assembleia de Deus no Brasil está passando uma crise institucional aí sem precedentes. Deus precisa levantar levitas aí, sacerdotes, homens de coragem. Que negócio é esse que o ungido do Senhor pode fazer tudo? Tem aí uma cidade aqui em Maringá, em Maringá, que o pastor já fundou a igreja lá com mais de 12 milhões de reais em dívida. Ele foi chamado para comparecer ao Ministério Público. E agora eu pergunto para vocês, está acontecendo no Brasil afora, meu irmão. Então Deus há de levantar homens corajosos. Dentro da casa de Deus houve briga, houve confusão. Por quê? Porque alguém queria fazer da casa de Deus aquilo que ele achava que podia fazer. Não é porque ele recebeu uma unção para ser rei que ele vai fazer tudo o que ele quer, não, meu querido. Há limites. E quem vai estabelecer? Vou deixar na mão de Deus. Deus vai resolver. Deixa de ser frouxo, rapaz. Deixa de ser frouxo. Nós precisamos enfrentar a situação. É por isso que o escritor fala, ouvi com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Deus, eu tenho certeza que por esse Brasil afora, existem pessoas inconformadas com a atual liderança, com homens avarentos, soberbos, presunçosos, arrogantes, homens que receberam de Deus uma chamada, mas com o tempo se perderam no seu ministério, como foi o caso do rei Uzias. Mas o que nós devemos fazer? Irmão Mauro, mas isso é falta de amor. Irmão, que falta de amor é o quê, rapaz? Pera lá, então eu tenho que dar mais honra a alguém que está desviado dentro da casa de Deus, mandando, desmandando, fazendo da obra de Deus o que ele bem quer. Enquanto isso eu deixo o amor a Deus em segundo plano. Meu irmão, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Nós precisamos de levitas, homens valorosos, corajosos, que têm coragem de entrar na luta por causa do zelo com as coisas de Deus. Vamos prosseguir adiante na nossa lição. Tópico 2, o sumo sacerdote. Nesse tópico nós iremos falar sobre o sumo sacerdote. Nem todo levita era sacerdote, e nem todo sacerdote poderia ou seria o sumo sacerdote. Então nós vamos analisar que a tribo de Levi tinha uma família específica para dali sair o sumo sacerdote ou os sacerdotes. Amém? Vamos prosseguir. Primeiro subtópico, descendente de Arão. Nem todo levita poderia ser sacerdote. Isto só se dava a partir da descendência de Arão. Cada um foi chamado por Deus para servir, não importa onde ou como. O importante é o zelo naquilo que se faz. A parábola dos talentos ensina que a quantidade de talentos recebidos não é tão importante quanto ao zelo e dedicação por parte daquele que os recebe. Observa, para ser levita,
tinha que ser da tribo de Levi, para trabalhar com as coisas consagradas ao Senhor. Mas para ser sacerdote, tinha que ser necessariamente da família de Arão, da descendência de Arão. Então ali nós vemos que Moisés, Miriam, Arão, eles eram da tribo de Levi e eles eram, meus irmãos, vamos dizer assim, pessoas que Deus chamou para propósitos específicos. Mas em Arão, Deus estabeleceu que da linhagem de Arão viriam os sacerdotes. Está claro aqui, meu irmão? Só era sacerdote quem era levita e ainda assim da família de Arão. Foi o que Deus estabeleceu. Aí você fala, irmão Mauro, mas não parece que Deus está dando privilégio para uns em detrimento de outros? Aí eu faço essa colocação, que cada um foi chamado por Deus para servir. Não importa onde ou como. O importante é o zelo naquilo que se faz. Você acha que ser levita era só cantar? Era só ministrar para o público? O levita, ele pegava na colher de pedreiro, o levita carregava a tenda, o levita lavava a roupa, o levita fazia todo o trabalho concernente à obra de Deus. Mas o importante aqui não é tanto a chamada, ser o sacerdote ou ser um levita para cuidar do transporte daquilo que era santo e sagrado. O que importa é o zelo naquilo que você faz. O levita cuidava também da questão da higiene do templo, da limpeza do templo. E o sacerdote, eles tinham a sua atribuição. Então, na parábola dos talentos que Deus confiou, o Senhor confiou 3 para um, 2 para outro e 1 para outro, um terceiro, o que Jesus deixa claro na parábola dos talentos não é a quantidade de talento que foi entregue, mas foi a dedicação e o zelo por parte daquele que os recebeu. Amém, meu querido? Então não preocupe se você é pastor, se você é diácono, se você é presbítero, evangelista, ou se você é cooperador, se você não é nem visto na igreja, meu irmão. Faça com zelo aquilo que chegar nas tuas mãos. Se Deus te deu um talento, faça chover em cima desse talento, meu irmão. Faça acontecer em cima dele, porque afinal de contas o que vai prevalecer é o zelo, é a dedicação naquilo que se faz e não o tanto que se recebe. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2, ungido para o ofício. O sumo sacerdote fora separado de forma exclusiva para Deus. Ele recebera uma unção especial para liderar, interceder e ensinar aos demais outros sacerdotes e ao povo o temor do Senhor. A quem muito é dado, muito será cobrado. Todos que exercem o papel de sacerdote na casa de Deus devem fazê-lo com temor e humildade, pois prestarão contas a Deus. O sacerdote, ele era ungido para o ofício. Ele recebeu de Deus uma unção. Ele foi ungido para fazer isso. Então ele foi separado de forma exclusiva para Deus. A Bíblia fala de dons e ministérios. Amém, amado? Dons é batismo com o Espírito Santo e dons espirituais advindos desse batismo com o Espírito Santo. Ministérios é pastores, professor, evangelista, mestres, e por aí nós podemos discorrer várias características de obreiros. Então, dom é uma coisa, ministério é outro. E o sacerdote, ele recebeu de Deus uma unção especial para liderar, para interceder e ensinar aos outros sacerdotes. O sacerdote principal, que nós poderíamos chamar aqui quase que o líder dos sacerdotes, ou sumo sacerdote. Você não vai encontrar na Bíblia presidente de ministério, tá bom, meu querido? Isso aí é uma coisa de invenção nossa, não tem isso na Bíblia, não. Esse negócio de presidente de ministério tem dado muita dor de cabeça. Mas observe, a quem muito é dado,
muito também será cobrado. Todos que atuam na obra de Deus como sacerdote ou sumo sacerdote, pastor de pastores, devem fazê-lo com humildade e com temor, pois prestarão contas a Deus, tá bom, meu querido? Faça com zelo. Não pense que você é a última bolacha do pacote, que você pode fazer tudo que você quer, manda, desmanda, consagra, põe no banco, exclui, e aqueles que são mais favoráveis a você, você coloca do seu lado, e os que questionam você joga de escanteio. Então precisa ter cuidado, porque a quem muito é dado, muito também será cobrado. Foi assim Jesus que nos diz. Vamos então a um outro momento da nossa lição. Vitalício no cargo. O sumo sacerdote, dentro da lei mosaica, possuía um cargo vitalício, isto é, enquanto vivesse. No Novo Testamento, só há um com cargo vitalício, a saber, Jesus Cristo. Não é aceitável que líderes gananciosos, avarentos e pervertidos, a partir de uma interpretação tendenciosa do texto divino, se perpetuem numa liderança fora da direção de Deus. Observe que o cargo do sumo sacerdote no Antigo Testamento era um cargo vitalício, enquanto ele vivesse. Aí nós vamos para o Novo Testamento. Primeiro, nós temos o nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Foi introduzido que uma nova aliança, uma nova dispensação, a dispensação da graça, onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós estudamos a carta aos Hebreus, que fala muito bem acerca disso aqui. Tá bom, meu querido? Agora, o que nós fazemos? Em muitos estatutos de igrejas, o cargo do pastor presidente é colocado lá como cargo vitalício. Mas ele é o sumo sacerdote, ele é o pastor presidente. Ele vai ser presidente por toda a vida. Aí a igreja vai ter que sujeitar, aguentar muitas vezes um líder ganancioso, avarento, pervertido, imoral, promíscuo, ou um líder que saiu fora da direção de Deus. Aí ele pega a Bíblia e faz uma interpretação tendenciosa do texto divino. Mas quando eu olho aqui no texto da Bíblia, o sumo sacerdote no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o cargo era vitalício, irmão. E qual é o sumo sacerdote que nós temos? É Cristo. Jesus ele não é presidente de ministério, não, irmão. Jesus não é presidente de ministério, ele é sumo sacerdote. Agora, tem muito presidente de ministério, talvez não seja o caso da sua igreja. Por esse Brasil afora, tem muito presidente do ministério que acha que é dono da igreja, que manda e desmanda, comete escândalo, leva a igreja na justiça e tem que aguentar ele a vida toda. Eu sou a favor que o presidente do ministério, primeiro, nós deveríamos abolir esse título, presidente de ministério, porque isso não tem amparo bíblico, não tem fundamento bíblico, tá bom, meu querido? Então vamos colocar cargos, nomes bíblicos, porque nós estamos enfrentando uma crise moral, institucional por esse Brasil afora, relacionada a essa briga por poder, porque ser presidente de ministério hoje no Brasil é sinônimo de status, dinheiro, sucesso, fama, qualidade de vida e bem-estar social. Está todo mundo brigando, querendo ser presidente do ministério. E quando chega a hora dele fazer a transição, ele vai colocar o filho dele, um parente dele. Meu irmão, precisamos nos posicionar. Mais do que nunca, Deus precisa de levitas, homens de coragem para confrontar o erro, a mentira e o engano dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti.
tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Meu querido, isso aqui é o povo dizendo para Josué: Josué, nós vamos te obedecer, tudo que você ordenar nós vamos obedecer, para onde você nos enviar nós vamos obedecer, assim como ouvimos a Moisés, nós também vamos te ouvir. Mas agora, Josué, com uma condição: que o Senhor teu Deus seja contigo. O dia que você não obedecer mais a Deus, tampouco nós te obedeceremos. O dia que você não obedecer o estatuto da lei de Deus, tampouco nós te obedeceremos. O que o povo quis dizer para Josué? Quem era Josué, irmãos? Era o substituto de Moisés. Era o homem que Deus havia escolhido, meu querido. Mas o povo de Israel não tinha aquela visão de liderança cega, burra e incondicional. Porque o líder vai cair no buraco, eu vou atrás. Porque o líder é ungido do Senhor, eu vou atrás do erro dele. Não. Os homens disseram: tão somente, Josué, que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Se isso não acontecer, se Deus não estiver na sua vida, tampouco nós estaremos do seu lado, porque nós vamos ficar do lado de Deus. E, meu querido, não existe obediência incondicional a homens. Eu devo obedecer o meu pastor no Senhor, enquanto ele estiver na direção de Deus. Quando ele começar a meter o pé pelas mãos, fazer besteira igual fez o rei Uzias, que achou que podia fazer tudo na casa de Deus, aí, meu irmão, eu não tenho que aceitar, não. Aí eu tenho que resistir. Aí é a hora. Por que Deus escolheu os levitas? Porque eram machos, valentes, corajosos, tinham atitude para resolver a situação. Tá errado, tá errado. Tem que sair aqui dentro da casa de Deus. Nós não vamos aceitar essa pouca vergonha, não. Para fora daqui. Ah, irmão Mauro, mas é falta de amor. Muitas vezes expressar amor ao pecado é expressar indiferença para com Deus. O amor a Deus, muitas vezes, amado, é a expressão contra ao pecado e os seus agentes, aqueles que querem corromper a obra de Deus, destruindo famílias, destruindo ministérios, destruindo igrejas. Nós precisamos nos posicionar, não é a favor de A ou B, nos posicionar a favor da verdade, da palavra de Deus. Subtópico de número 4, servo de Deus. O sumo sacerdote era, antes de tudo, uma pessoa normal, sujeito a falhas, erros e imperfeições. Ele precisava se humilhar diante de Deus, confessar seus pecados e ser exemplo de conduta, humildade e sinceridade para com Deus e os homens. Ser servo de Deus não é sinônimo de perfeição, mas ter o desejo de ser santo. Então, uma das características do sumo sacerdote é que ele era servo de Deus. E o sumo sacerdote, ele era um homem, como os demais outros homens. Ele pecava, ele brigava, ele falhava, ele errava, ele tinha suas imperfeições, mas ele precisava ser o exemplo de humildade diante de Deus, de confessar os seus pecados, ser exemplo de conduta, humildade e sinceridade moral e ética diante dos homens. Então, destaco que ser servo de Deus não é sinônimo de perfeição, mas ter o desejo de ser santo. Meu querido, eu não vou dizer que o seu pastor, presidente, tem que ser santo, tem que ser perfeito, que nunca erra. Ele pode errar, porque está sujeito a errar. Agora, uma coisa é erro, outra coisa é desvio de conduta, desvio de caráter. Uma coisa é o pastor líder ou o presbítero que está à frente da congregação, ele errar. Agora ele tem que se retratar, ele tem que se humilhar, confessar, pedir perdão, se arrepender, ser humilde, ser sincero, ser uma fonte de inspiração para as pessoas. Agora a pessoa não se humilha,
não se retrata, continua arrogante, soberbo e prepotente, e quer que todo mundo venha servi-lo, aí, meu irmão, isso aí é desvio de caráter, desvio de conduta, isso aí não é aceitável não, tá claro? Encerramos aqui então o tópico de número 2 e já vamos entrando no tópico de número 3 da nossa lição, direitos e deveres. Nesse tópico nós vamos falar que ser sacerdote, ser levita e sumo sacerdote tem os seus direitos e também os seus deveres. O problema é que no Brasil aqui nós estamos interessados muito nos nossos direitos e não nos nossos deveres. E a caixinha da promessa? Eu nunca vi a caixinha dos deveres, só tem a caixinha da promessa, a caixinha dos direitos. Vamos analisar à luz da Bíblia e do estudo da Palavra de Deus os direitos e deveres do sumo sacerdote e do levita. Vamos lá. Subtópico de número 1. Viver do altar. O propósito de Deus para os levitas e sacerdotes é que estes vivessem em função da vocação divina dada a eles. As demais tribos deveriam sustentar esta tribo através dos dízimos e ofertas. Nunca foi do propósito de Deus que um ministro do Evangelho acumulasse bens, pois seu coração poderia se desviar dele. Observa a palavra de Deus. O dízimo é lícito. O dízimo ele é reconhecido no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu só vejo gente questionando o dízimo e gente que não devolve o dízimo. Então é uma questão de obedecer a palavra de Deus. Eu obedeço, eu sou dizimista. Passa a dificuldade que for, mas a 10ª parte eu devolvo. Deus separa das 12 tribos a tribo dos levitas. E todas as 11 tribos teriam que trabalhar, produzir e trazer a 10ª parte do que produziam e colocar perante o altar para o sustento dos levitas. Sabe por quê? O filho do sacerdote, o filho do levita, não é anjo que vem com maná do céu dando para eles comida, não. O filho do sacerdote, filho do levita, precisa estudar, fazer faculdade, ter plano de saúde, ter uma escola de qualidade, ter uma boa alimentação, uma boa moradia. Por que os filhos das trevas podem ter? E aqueles que servem a Deus no altar são homens de Deus, consagrados, não podem. Aí de vez em quando eu vejo uns idiotas, me desculpa o termo, falando que dízimo no Antigo Testamento não era dinheiro, trazia era alimento e comida. Tá bom, então vamos trazer para o novo lá em Israel. Israel, ele tem uma produção industrial de chip, tecnologia, armamento bélico fora do comum. E aí eles vão levar o quê? É fuzil? É arma de guerra para os levitas? Vão levar dinheiro, meu irmão. Porque é dinheiro que paga a conta de água, luz, telefone, celular. Então é lícito. Agora, o que nós precisamos entender é que nunca foi do propósito de Deus que o ministro do Evangelho acumulasse para si bens e riquezas, que o pastor ou alguém que foi chamado para o ministério ficasse rico, milionário. Aí, meu irmão, isso é um perigo, porque o coração pode se desviar. E Deus disse para a tribo de Levi que eles receberiam de Deus uma chamada específica, porém, eles não teriam herança, terra, apenas algumas cidades específicas para eles educarem o povo e ensinarem o povo a lei de Deus. Esse aí era o direito ao dízimo, mas também o dever. Não era para ficar rico, acumular bens, porque eles poderiam desviar o coração de Deus. Amém? E passar a ter amor ao dinheiro e não mais amor ao ministério. Eles se preocuparem agora com o prêmio e não com o trabalho para servir prestado. Você entende aí o perigo? Vamos prosseguir na nossa lição. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos.
como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Meu querido, eu gostaria, mais do que nunca, que a igreja brasileira se atentasse para esse versículo. Quem está dizendo isso aqui é Paulo. Paulo não está tecendo aqui uma teoria, não. Ele está falando aqui como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ele entende que ele foi chamado para ser ministro do Evangelho. Paulo abriu mão do sustento, ele construía tendas, ele trabalhava. Vez ou outra aparecia alguém dando uma oferta, mas ele não vivia de dinheiro, de oferta, para que ninguém dissesse que ele estava ali por oportunismo, para ter dinheiro, para fazer fama, riqueza e dinheiro. Será que isso acontece no Brasil, irmão? Que alguém está pregando o evangelho, está milionário aí pregando o evangelho, está cheio de bens e riquezas e perdeu a visão de Deus e agora só tem a visão no dinheiro e não mais na alma, está preocupado agora com o prêmio e não com o trabalho prestado? Eu deixo com você esse texto: como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira, onde muitos brigam por causa de poder, de status, dinheiro, fama, sucesso e aprovação popular. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Que Deus tenha misericórdia da Assembleia de Deus no Brasil. Vamos prosseguir na nossa lição. Santificar-se ao Senhor. Era esperado do sacerdote um padrão moral e ético acima da média. Na verdade, eles eram um referencial de devoção, adoração e serviço ao Senhor. As pessoas se espelhavam neles e esperavam receber algo da parte de Deus por intermédio deles. O tempo de oração, jejum e consagração do sacerdote deveria ser acima dos demais outros membros de Israel. Um dos deveres do sacerdote era santificar-se, separar-se, ter uma vida diferente dos demais de Israel. Não que os demais de Israel pudessem viver uma vida pecaminosa, mas o sacerdote, a vida dele tinha que ser diferente. Ele tinha que ter mais tempo de oração, mais tempo de consagração, mais tempo de meditação. Ele tinha que ter uma vida de inspirar as pessoas, porque as pessoas olhavam para o sacerdote como olham hoje para o pastor, esperando receber alguma coisa, esperando receber uma palavra, uma fonte de inspiração de vida, uma intercessão, esperando receber um calor humano, que quando ele ore, Deus responda às suas orações, que quando ele interceda por alguém, Deus venha apressadamente atender a petição do sacerdote. Então, meu amado, o sacerdote ele precisava de ter uma vida com Deus diferente dos demais outros membros em Israel, porque ele vivia em função daquilo ali. Os outros tinham seus afazeres domésticos, com a vida corrida, trabalhar, produzir, mas o sacerdote, ele ficava única e exclusivamente por conta do ministério. Então ele tinha que buscar santificar e ser separado ao Senhor. Amém, amado? Vamos prosseguir na nossa lição. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Meu querido, esses dois aí, Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, sobrinhos de Moisés. Eles achavam que ser sacerdote era coisa de brincadeira.
Podia fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, que Deus não estava enxergando nada, que não tinha consequências nenhuma. Eles chegaram diante ali do Senhor, no incensário, e apresentaram diante de Deus um fogo estranho, de uma forma diferente estabelecida por Deus. O que aconteceu? O resultado não poderia ser outro, meu irmão. Quem brinca com fogo se queima. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Deus não se deixa zombar por ninguém. Deus mata esses dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. E a Bíblia fala que Arão se calou diante daquilo que viu. Ele não ficou murmurando, reclamando com Deus, porque Deus matou os filhos dele, não. Porque ele viu que os filhos fizeram as escolhas. Os filhos fizeram a opção de tentar a Deus, de fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Quiseram fazer do jeito dele. Meu irmão, é uma forma de servir a Deus. Nós temos que ser santos, principalmente quem é ministro, quem prega a palavra de Deus. Ele tem que ser diferente. E o próprio Deus matou esses dois, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes na casa de Deus. Vamos prosseguir na nossa lição? Tornar-se uma referência espiritual e moral. Quanto mais se conhece a palavra de Deus, maior será a responsabilidade para com ele e os homens. A palavra de Deus pode ser usada para escravizar as pessoas, tornando-as meras escravas de tiranos da fé. É requerido do ministro do Evangelho um padrão de vida que inspire as pessoas a serem melhores do que são. A essência do Evangelho é a mudança de vida e abandono do pecado. Fora disto, é comércio da fé. Eu destaco o seguinte, que quanto mais se conhece a palavra de Deus, maior será a responsabilidade para com ele e os homens. Ou seja, quanto mais você conhece a Deus e a sua palavra, mais você tem conhecimento da sua responsabilidade, do seu papel e das suas atribuições. Amém? A palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos falar uma coisa, ela pode ser usada erroneamente para escravizar as pessoas, tornando essas pessoas meras escravas de tiranos da fé. Como eu disse no começo do trabalho, há pessoas que usam a palavra de Deus de forma equivocada, tendenciosa, primeiro, dizendo que ele tem que ser presidente vitalício, quando o único presidente vitalício, nem presidente, sumo sacerdote, que é pastor dos pastores, sacerdote do sacerdote que nós temos no cristianismo, chama-se Jesus Cristo, amém? Não existe na Bíblia o termo presidente de ministério. Outro, não pode tocar no ungido do Senhor e nem se levantar contra o ungido do Senhor. E o que fez os sacerdotes com o rei Uzias, primo de Isaías? Colocaram ele à base de empurrão, pontapé e pescoção para fora da casa de Deus. Isso aí ele foi empurrado, ele foi lançado para fora da casa de Deus. Então nós observamos que algumas pessoas, talvez não seja o caso aí da sua igreja, do seu campo, do seu ministério, mas há muitos que usam a palavra de Deus para escravizar as pessoas. São os verdadeiros tiranos da fé, os verdadeiros ditadores, mandatários que se acham os donos da obra de Deus. É requerido do ministro do Evangelho, meu querido, um padrão de vida que venha inspirar as pessoas a serem melhores do que elas são. O papel do pastor, do sacerdote, não é enriquecer, não é colocar sobrinho, parente, filho ou alguém no seu lugar quando ele partir. Embora eu reconheça que tem filhos de pastor que tem chamada de pastor. Agora está uma coisa generalizada por esse Brasil que virou uma bagunça, irmãos. Está uma bagunça. Está uns homens aí quase morrendo, que não consegue pregar, já está com mal de Alzheimer, já não está muito bem da cabeça e diz que é presidente, quando chega a hora de transmitir quer colocar para o filho,
quer colocar para um parente, para um sobrinho, ou alguém que é um puxa-saco para continuar favorecendo a família. Então, o ministro, ele é requerido dele um padrão de vida que vem inspirar as pessoas a serem melhor do que são. Você olhar para o pastor e falar, eu quero ser igual a esse pastor, porque o meu pastor é um homem de Deus. O meu pastor, ele tem vida com Deus. Não é idolatrar homens também não, tá, irmão? É tê-lo como referencial, porque ele tem vida com Deus. A essência do evangelho é a mudança de vida e abandono do pecado. Essa é a essência do evangelho. É a mudança de vida e abandono do pecado. O que passar disso aí, meu irmão, é comércio da fé. Tem muita gente pregando coisas que nem Deus prometeu. Tem muitas campanhas e correntes aí que prometem o que nem Deus prometeu. Eu fico abismado, assustado, quando às vezes eu entro na internet, no Facebook, e vejo lá alguém profetizando, canta lá, aquela coisa, e está falando em língua estranha, e está profetizando para 4, 5 mil pessoas de uma vez só, irmão. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa molecagem, vamos parar com essa meninice, vamos parar de perder tempo com esse trem, irmão. Há muito comércio da fé, muito mercantilismo no nosso meio, é muito congresso, é muito simpósio, é muita festividade. A essência do evangelho é o abandono do pecado, irmão, e a mudança de vida. Nós corremos o risco de perder de foco o que é o evangelho. O evangelho é confrontar o pecado, é confrontar o pecado. Esse é o verdadeiro evangelho. Encerramos aqui, meu amado, a lição de hoje. Eu espero que o Espírito de Deus possa comunicar melhor ao seu coração as verdades que eu não consegui comunicar em face das minhas limitações. Que Deus levante nos nossos dias levitas, homens, como diz lá na palavra de Deus, sacerdotes, varões valorosos, varões corajosos, que têm coragem de se posicionar contra os mandatários, contra os coronéis, contra os ditadores na casa de Deus, que acham que são donos da igreja, que podem fazer tudo aquilo que vem às suas cabeças. Não, existe uma ordem. E não é tudo que eu vou colocar na mão de Deus. Deus colocou na sua mão. Seja homem, seja valente, seja corajoso, lute com as armas que Deus te deu. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais um estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao teu nome. Meu Deus, levanta, meu Deus, homens que sejam verdadeiros levitas nesta geração, que não buscam aplausos, que não buscam fama, que não buscam sucesso, que não buscam aprovação humana, mas que buscam a aprovação do Senhor. Homens e mulheres que muitos farão não é exatamente aquilo que gostariam de fazer, mas aquilo que precisa ser feito para o bom andamento da obra do Senhor. Homens que terão a ousadia, a intrepidez de confrontar o pecado e os seus agentes. Levanta, meu Deus, homens e mulheres que pregarão com ousadia contra o pecado na casa do Senhor. Meu Deus, levanta nesta geração, uma geração para fazer a diferença. Toma esta igreja nas tuas mãos, Assembleia de Deus no Brasil, a qual servimos ao Senhor, a qual amamos e na qual, meu Pai, desejamos o bem. Meu Deus, nós te oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.
E semana que vem, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas quero trazer para você uma boa notícia, porque eu tenho certeza que você também não estará aqui para assistir a próxima lição. Nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Amém? Fique na paz e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.